Você liga o farol de neblina e... nada. Ou pior, ele até acende, mas está fraco, tremendo, com água dentro, embaçado, e aquele aspecto de farol cansado que estraga a frente do carro. Aí vem a dúvida que pega muita gente. Isso é só lâmpada que queimou, ou é o conjunto inteiro que foi pro saco? E por que uma troca que parece simples vira dor de cabeça, presilha quebrada e para-choque com folga? Se você chegou até aqui procurando troca do farol de neblina no Fiat Argo, a boa notícia é que dá para fazer em casa com calma, sem arrancar o para-choque na força e sem transformar um serviço pequeno em um problema grande. A parte chata é que o que mais dá errado não é a peça, e sim o caminho de acesso e o jeito de soltar as travas. Quando você entende isso, o resto flui. Primeiro, o diagnóstico rápido, porque ele decide tudo. Se o seu farol de neblina simplesmente não acende, pode ser lâmpada, pode ser mau contato no conector, pode ser oxidação por infiltração, e pode ser até fusível ou comando. Mas aqui a ideia é ficar no básico e no que você consegue checar sem virar eletricista. Se só um lado parou, a chance de ser lâmpada ou conector é grande. Se os dois pararam ao mesmo tempo, aí já vale desconfiar de fusível, relé ou comando. Mas ainda assim, você pode começar pelo mais simples: olhar o estado do conjunto e do chicote. Agora, quando é que não vale insistir em só trocar a lâmpada? Quando o acrílico está trincado, quando o refletor por dentro está queimado ou descascando, quando a carcaça está deformada, quando a fixação que prende no para-choque quebrou, ou quando entrou água e aquilo virou uma estufa de umidade. Água dentro não é só estética, ela oxida o conector, cria mau contato, faz a lâmpada queimar mais cedo e, em casos ruins, pode até derreter alguma coisa por aquecimento irregular. Se você vê gota, embaçado constante ou marca de água, pense com carinho em trocar o conjunto, não só a lâmpada. E tem um detalhe que confunde: dependendo do ano e da versão do Argo, o acesso e o tipo de lâmpada podem variar. Então a regra de ouro é: antes de comprar qualquer coisa, confirme pelo que está no seu carro. Se for lâmpada, o jeito mais seguro é tirar a lâmpada antiga e usar como referência de base e encaixe. Se for conjunto, compare o formato, o lado direito e esquerdo, e principalmente o conector. Muita gente compra parecido e descobre na hora que o plug não encaixa ou que a peça não assenta no para-choque. Ferramentas e preparação, sem complicar. Você vai querer uma chave adequada para os parafusos do para-barro e da parte inferior, uma espátula ou removedor de presilhas para não arrebentar os grampos, luvas para proteger a mão e também para não contaminar a lâmpada, e se tiver, um limpa-contato para dar aquele trato no conector. E eu recomendo ter algumas presilhas sobressalentes, porque mesmo com todo cuidado, presilha velha às vezes quebra só de olhar. Não é drama, é plástico cansado de calor, água e tempo. Segurança básica, carro desligado, chave fora. E se você for mexer com conector e lâmpada, evite fazer isso com o farol quente. Lâmpada quente queima dedo e também é mais fácil de trincar. Se você tiver acesso fácil à bateria e quiser ser ainda mais cuidadoso, pode desconectar o polo negativo, mas não é obrigatório para uma troca simples se você estiver com o carro desligado e não for ficar testando com o conector solto, encostando em metal. Agora vem a parte que separa o serviço limpo do serviço sofrido: o acesso. Muita gente acha que precisa remover o para-choque inteiro sempre. Em vários casos, dá para acessar pelo para-barro, pela lateral interna do para-lama ou por baixo, soltando apenas a proteção inferior e algumas presilhas. O objetivo é chegar atrás do farol de neblina, onde ficam o conector e a trava do conjunto ou da lâmpada. O que eu quero que você tenha em mente é o seguinte: o para-choque não é o inimigo. O inimigo é a pressa. Se você puxa o farol pela frente sem liberar o que prende por trás, você quebra as orelhas de fixação do farol,
ou as travas do para-choque, e aí o farol até volta, mas fica com folga, vibra, entra água, e você perde o alinhamento. Então o caminho certo é sempre chegar por trás. Comece virando a direção para o lado oposto do farol que você vai mexer. Vai trocar o farol de neblina do lado direito? Vire o volante para a esquerda. Esquerda. Isso abre espaço no para-barro. Se você tiver macaco e cavalete, melhor ainda para trabalhar com segurança e enxergar por baixo, mas dá para fazer no chão se você tiver espaço e paciência. Só não se enfie embaixo do carro apoiado apenas no macaco. Se for levantar, use apoio adequado. Com acesso ao para-barro, você vai ver parafusos e presilhas segurando a capa plástica. Aqui é onde a espátula de presilhas paga o preço. Em vez de enfiar chave de fenda e torcer até estourar, você vai soltando com jeito, puxando o miolo quando for presilha de 2 estágios e guardando tudo para não perder. Soltou o suficiente para dobrar o para-barro e colocar a mão atrás do para-choque? Ótimo! Não precisa arrancar tudo se você já consegue alcançar o farol. Chegando atrás do farol de neblina, a primeira coisa é localizar o conector. Ele costuma ter uma lingueta de trava, e aqui vai um erro clássico: puxar pelo fio. Não puxe pelo fio. Segure no corpo do conector, aperte a lingueta e puxe reto. Se estiver duro, não é força que resolve, é jeito. Um pouco de limpa-contato e um movimento de vai e vem, bem curto ajudam. Se você arrebenta o fio ou afrouxa o terminal, você cria um problema elétrico que não existia. Com o conector fora, você decide o que está trocando. Se for só lâmpada, normalmente ela fica presa por um giro, tipo meia volta, ou por uma trava. Você gira no sentido correto e ela sai. Se estiver muito presa, de novo, cuidado com força. Às vezes tem sujeira e umidade que cola a borracha de vedação. Vá com calma, gire, volte um pouco, gire de novo. Quando soltar, puxe a lâmpada para fora. Se for trocar o conjunto do farol de neblina, aí você vai procurar os pontos de fixação do próprio farol no para-choque. Em muitos conjuntos, ele é preso por parafusos e barra ou travas plásticas. O segredo é identificar onde estão essas travas e para que lado elas liberam. Tem trava que você precisa pressionar para dentro, tem trava que você precisa puxar uma lingueta, e tem trava que só solta quando você empurra o farol levemente para frente para aliviar a pressão. É por isso que tanta gente quebra. Tenta soltar com o farol travado em tensão. Se você sentir que o farol não quer sair, pare e procure o que ainda está prendendo. Às vezes tem um parafuso escondido, às vezes o para-barro ainda está cobrindo um ponto, às vezes a trava está do lado de cima e você só está alcançando por baixo. O tempo que você gasta procurando é menor do que o tempo de consertar um encaixe quebrado depois. Tirou a lâmpada antiga? Antes de colocar a nova, olhe a borracha de vedação. Ela precisa estar inteira, limpa e bem assentada. Se tiver areia, barro, folha, qualquer sujeira, limpe. Vedação ruim é convite para a infiltração. E se a lâmpada for do tipo que tem bulbo de vidro exposto, não encoste no vidro com a mão. A gordura da pele cria ponto quente e reduz a vida útil. Se encostou sem querer, limpe com um pano limpo e um pouco de álcool isopropílico se tiver. Se não tiver, pelo menos use um pano bem limpo e seco e evite deixar marca. Na hora de instalar a lâmpada nova, ela tem posição certa. Não é qualquer jeito. Ela entra alinhada, assenta e trava com o giro. Se você força fora de posição, você pode deformar a base, estragar a vedação e depois ficar com um farol que entra água ou que vibra. Encaixou, travou, pronto. Conector volta até ouvir ou sentir o clique. E aqui vai uma dica que evita retrabalho. Antes de fechar para-barro e proteção inferior, teste. E é aqui que muita gente se arrepende. Monta tudo, coloca presilha, parafuso, se suja inteiro, desce o carro
e o farol não acende porque o conector não encaixou direito. Então faça um teste rápido com o carro ligado e o comando acionado. Acendeu firme? Ótimo. Se não acendeu, não entre em pânico. Primeiro, confira o conector. Depois, confira se a lâmpada travou mesmo. Se for conjunto novo, confira se o plug é o correto e se não tem pino torto. Agora, se você está trocando o conjunto inteiro, o cuidado muda um pouco. Antes de colocar o novo, compare com o antigo, lado a lado. Veja se as travas estão no mesmo lugar, se o formato do encaixe é igual, se o conector é o mesmo. Parece óbvio, mas é o tipo de coisa que evita você tentar adaptar na marra. Adaptar farol é pedir para ficar desalinhado e com fresta. Na instalação do conjunto, o farol precisa assentar no para-choque sem ficar torto. Se ele entra e fica com um canto mais para dentro, normalmente é trava que não encaixou, ou guia que ficou por cima, em vez de entrar no trilho. O certo é ele entrar com pressão uniforme e travar. Parafuso, quando existir, é para segurar o que já está encaixado, não para puxar a peça para o lugar. Se você usa o parafuso para forçar o alinhamento, você trinca a carcaça ou espana o plástico. E atenção especial ao chicote. Ele não pode ficar esticado, nem encostando em lugar que esquenta ou que pega na roda. Reposicione como estava de fábrica, usando os pontos de fixação e presilhas do próprio carro. Chicote solto vira ruído, desgaste e, com o tempo, fio descascado. Quando tudo estiver no lugar e testado, aí sim você fecha o para-barro e a parte inferior. Aperte parafuso com firmeza, mas sem exagero. Plástico não gosta de torque bruto. Presilha entra reta, sem martelar com raiva. Se alguma presilha estiver frouxa, troque. Uma presilha barata evita um para-barro batendo e abrindo caminho para água e sujeira. Agora, um ponto que quase ninguém faz e depois reclama de embaçou de novo. Validação de vedação e assentamento. Você acabou de mexer numa peça que vive na linha de frente de água, lama e pressão de lavagem. Então olhe pela frente se o farol está nivelado com o para-choque, sem frestas. Olhe por trás se a borracha está assentada. Se você trocou só a lâmpada, confira se ela travou completamente. Se ela fica meio solta, entra umidade. E se o seu problema original era água dentro, não confunda causa com consequência. Às vezes a água entrou porque o conjunto trincou. Às vezes entrou porque alguém mexeu antes e montou com sujeira na vedação. Às vezes entrou porque a tampa ou o anel não assentou. Se você só troca a lâmpada e não resolve a vedação, a água volta. E aí você acha que a lâmpada é ruim, quando na verdade ela está morrendo afogada. Tem também o caso do farol que acende, mas fica fraco ou falhando. Isso pode ser mau contato no conector. Se você viu sinal de zinabre, aquele esverdeado típico de oxidação, limpe com limpa-contato, deixe secar e encaixe de novo. Se o terminal estiver folgado, aí já é outro tipo de reparo, e vale procurar alguém para crimpar ou substituir o terminal corretamente, porque gambiarra em conector na frente do carro é receita para dor de cabeça. E uma palavra sobre upgrade para LED, porque sempre aparece a tentação. O problema não é só pode ou não pode. O problema é encaixe e vedação. Tem LED que não assenta direito, deixa a borracha torta e aí entra água. Tem LED que muda o foco e espalha a luz de um jeito que não ajuda na neblina e ainda pode ofuscar. Se a sua prioridade é resolver o farol e manter o carro confiável, o caminho mais tranquilo é manter especificação equivalente e garantir montagem perfeita. Voltando ao que interessa, troca do farol de neblina no Fiat Argo costuma dar errado quando a pessoa tenta economizar tempo no acesso e paga com plástico quebrado. Se você respeita as travas, trabalha por trás, testa antes de fechar e cuida da vedação, vira um serviço bem mais simples do que a fama. E agora, o teste final, que é o que te dá paz. Com tudo montado, ligue o farol de neblina e observe se ele acende na hora, sem piscar.
Dê uma olhada de frente para ver se a luz está uniforme e se o farol não ficou apontando para um lado por estar mal assentado. Depois, com o carro parado, dê leves batidinhas com a mão no para-choque perto do farol e veja se tem vibração ou barulho de peça solta. Não é para socar, é só para sentir se algo ficou com folga. Nos dias seguintes, depois de uma chuva ou lavagem, dê uma conferida rápida. Se aparecer embaçado leve que some rápido, pode ser só variação de temperatura, mas se formar gota, se ficar úmido por muito tempo, ou se a água acumular, tem vedação falhando ou trinca. E quanto antes você corrigir, menos chance de oxidar conector e estragar o refletor. Se eu pudesse resumir o que realmente importa, confirme se é lâmpada ou conjunto, compre a peça certa olhando a antiga, acesse por trás sem brutalidade, não puxe pelo fio, respeite a vedação e teste antes de fechar. Fazendo isso, você não só resolve o farol, como evita o ciclo chato de troquei e queimou de novo, ou troquei e entrou água. E se você chegou aqui com o farol trincado, com suporte quebrado ou com infiltração recorrente, não se culpe por pensar que era só uma lâmpada. É exatamente por isso que troca do farol de neblina no Fiat Argo parece simples no papel, mas na prática exige atenção aos detalhes que ninguém vê pela frente do carro. Quando você enxerga esses detalhes, a troca deixa de ser loteria e vira procedimento.